Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Dicas de Precisão. Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao projeto das modificações necessárias para corrigir os problemas do rifle CBC 8122, do meu exemplar do CBC 8122, que veio com problemas que eu quero resolver. Se você não viu o primeiro vídeo, o vídeo antes desse, onde eu mostro 10 problemas que eu quero resolver nesse rifle da CBC, você pode ver, eu vou deixar no card aqui em cima, você pode clicar e assistir se você ainda não viu, né? Aqui é o seguinte, eu quero resolver a questão, o problema do alinhamento do cano em relação à coronha. O alinhamento do cano em relação à coronha, e também quero já resolver a questão do cano flutuante, que o cano fica pegando aqui, ó, bem nesse cantinho. Aqui é o seguinte, esse aqui é o guarda-mato, que inclusive eu falei dele no outro vídeo. Essa aqui é a peça toda de polímero, guarda-mato. Isso aqui no manual, isso aqui tudo é chamado de guarda-mato, essa peça aqui inteira. Claro, sem o gatilho, sem as partes de metal, só o polímero chamado de guarda-mato. Que eu quero que um torneiro faça isso aqui para mim, em metal, que seja em alumínio ou em aço, que seja, mas que eu não quero que seja esse polímero, né? O que ele interfere na questão do alinhamento? Ao meu ver, nada. Com a ajuda de um paquímetro, para quem não conhece paquímetro, essa ferramenta, inclusive esse aqui está há mais de 30 anos na família. E esse guarda-mato, ele está bem alinhado em relação à coronha. Inclusive a coronha eu fiz as medidas com o paquímetro aqui e nas minhas medições a coronha está bem feita, né? O tamanho que é desse lado é de cá, inclusive aqui no final também, todos os lados aqui eu fiz as medições e ao meu ver está tudo ok com a coronha. E o guarda-mato também está bem alinhado com a coronha. Deixa eu encaixar ele aqui, ó. Esse aqui é o guarda-mato já encaixado na coronha e eu percebi que ele está bem alinhado, tranquilo. Na hora que a gente coloca o resto da arma aqui, ele fica bem alinhado. Fiz as medições ali bem tranquilo e deu certinho. Ao meu ver tá tudo ok. Só que o problema é quando eu encaixo o receptáculo, que é o resto da arma, o receptáculo com o cano, que é essa parte aqui, ó. Quando eu encaixo quando eu parafuso essa peça do guarda-mato no receptáculo, eu tenho que parafusar, tenho que colocar esse parafuso e esse aqui para que eu fixe somente o guarda-mato no receptáculo aqui. Quando eu parafuso só esses dois e eu coloco ele sobre a coronha aqui, eu coloco ele dentro da coronha e a peça entra aqui, mesmo sem parafusar, sem colocar esses dois parafusos de fixação, só de colocar ela aqui dentro, ela já desalinha daquele mesmo jeitinho que eu mostrei no outro vídeo, e encosta o cano aqui sem parafusar. Eu percebi o seguinte, que aqui dentro da coronha, o receptáculo, que é essa parte aqui, ó, os cantos dele fica pegando na coronha. E quando eu encaixo só essa parte dianteira e eu não encaixo a parte traseira aqui, fico meio suspenso, o cano está alinhado. Quando eu encaixo o resto, que eu ponho ele aqui dentro sem pôr parafuso, quando eu só ponho ele aqui dentro, coloco ele aqui, dou uma encaixada nele, a coronha já desalinha. E eu percebi o seguinte, vocês não vão conseguir ver, possivelmente, mas esse canto está pegando, esse canto está pegando no metal lá, no receptáculo, onde vai o ferrolho. Esse canto aqui está pegando também, e esse canto também está pegando. Só que tem um canto que está pegando mais que o outro, para poder fazer ela desalinhar. E possivelmente é esse canto de cá, porque ela desalinha aqui. É bem aqui que ela fica
encostando. Quando eu parafuso ele tudo ok aqui, eu consigo passar uma folha de papel aqui debaixo. E eu passo a folha aqui todinha e ela vem até aqui sem encostar em nada. Assim, sem ficar agarrando em nada. Quando chega aqui nesse canto, ela agarra. Porque o canto está desalinhado, está pegando. Então, eu quero fazer o seguinte, para tentar resolver esse problema. Eu vou fazer o acabamento aqui que não veio de fábrica. E eu quero tirar essas partes, eu quero desgastar onde o receptáculo fica pegando. Eu quero deixar o corpo da arma ali sem encostar nas laterais aqui da coronha. Quero dar conta de passar uma folha de papel nos cantinhos aqui direitinho. Não quero que ele fique pegando, e eu acredito que isso já vai resolver a questão do alinhamento e do cano flutuante ao mesmo tempo. Tá bom? Eu quero aqui deixar também uma observação. Essas roscas maiores aqui, ó, aqui e essa última aqui, elas são tortas, tá? Essa rosca aqui, ela é torta, realmente a rosca é torta. Na hora que parafusa, teoricamente, isso aí já deveria fazer entortar a coronha, entortar a arma, né? Em relação à coronha. Só que aparentemente, apesar dela estar torta, não causa aquele problema lá a princípio, né? Só que eu percebi o seguinte, que na arma montada lá, esse trilho de cá fica mais baixo que esse de cá, ou seja, a arma fica assim, ó, como se ela tivesse meia tortinha. Isso aí já é causa da rosca torta. A rosca torta, o parafuso torto, entorta tudo, né? Então, apesar dele permitir que a arma fique alinhada, só que ela vai ter uma espécie de torção, ela vai ficar meia torta, girando, né? Você vai ter um ângulo, vamos dizer assim, um pouquinho mais torto. Um trilho em relação à coronha fica mais alto que o outro lado do trilho, entendeu? Isso aí é um problema também a ser resolvido, que eu não coloquei no outro vídeo, mas eu quero resolver a questão do alinhamento primeiro e do cano flutuante. Essa questão de um trilho ficar mais alto que o outro vai interferir no que? Quando eu colocar um dispositivo óptico, uma luneta, que seja, isso aí vai fazer, em relação à coronha, a luneta ficar torta em relação ao cano. Então, de certa forma, você vai fazer teoricamente um tiro inclinado. Isso aí não é legal, isso aí te engana, tá? Em relação à precisão, o tiro inclinado engana a gente, faz você errar. Então, eu vou mostrar agora para vocês, já depois de eu ter feito esse desgaste na coronha, e vamos ver se resolveu a questão do alinhamento do cano e do cano flutuante. Terminei o trabalho aqui na coronha, fiz o lixamento aqui na coronha e eu concluí o seguinte: apesar de ter concluído previamente que a coronha estava tudo ok, na verdade, pessoal, o problema está todo na coronha, apesar da rosca torta no receptáculo, das duas roscas tortas no receptáculo, ao longo da semana, demorou uma semana para fazer isso aí, de pouco a pouco. Quando eu colocava o parafuso, ao longo que eu fui colocando e tirando os parafusos, eles foram ficando meio frouxos, né? Então assim, a rosca meio que parou de ficar torta, vamos dizer assim, né? E então ela se endireita quando a gente aperta aqui, mas o problema tá todinho na coronha, Primeiramente, a coronha tá torta nesse trecho aqui, ó, da onde eu tô pegando mais ou menos. Aqui a coronha tá meia curva pro lado de cá, ó. Não dá pra ver a olho nu, bem assim, bem pouquinho, cabelinho de nada. E até a cava aqui, apesar de eu ter usado um paquímetro, tem que aprender a usar esse negócio direito, né? A cava aqui, ela meio que tá torta assim, vamos dizer, ela tá mal alocada no lugar. Então a coronha não foi bem fabricada, isso aí prejudicou tudo,
né? E por conta disso eu tive que fazer aqui uns lixamentos, fiz os lixamentos nos cantos aqui, lixei, bem lixado, né? Nos lugares que estava pegando, agora não tá pegando mais. E inclusive aqui no cano também não tá pegando mais, tá? Agora o cano nosso tá flutuante, quando eu fixo aqui, o cano tá flutuante. Só que uma coisa eu percebi, por conta até da cava aqui não tá bem alinhada, eu tive que colocar um calçozinho bem aqui nesse canto, ó. Bem desse jeitinho aqui, ó. Eu coloco aqui, parafuso, ela fica alinhada aqui, ó. Nesse lugar, ela fica bem alinhadinha. Até aqui assim mais ou menos, ó. Até aqui nessa região, não na ponta, porque por causa do empenamento, né, da coronha, ela tá meio tortinha. E colocando esse calço aqui, no meu caso, resolveu a questão do alinhamento aqui e também a questão de eu ter lixado os cantos aqui, o receptáculo não estava pegando, não está mais pegando. Agora ele fica livre aqui, então só de ter lixado ali já endireitou um pouco. Então, concluindo, eu resolvi o problema do alinhamento do cano, teoricamente, porque numa coronha torta fica difícil resolver isso aí, deixar ela 100% alinhadinha. E eu resolvi a questão do cano flutuante. Agora o cano tá dando para passar 4 folhas de papel por baixo. Eu resolvi fazer desse jeito para evitar problema futuro, até porque eu pretendo trocar, tá? Essa coronha aqui, eu vou pedir para um coronheiro profissional fazer, aqui do meu estado mesmo. Tem um profissional que inclusive conhece esse problema de alinhamento aqui no esquadro aqui do CBC 8122. E para fazer esse trabalho aqui, eu utilizei essa lixa 180, tá? Lixa 180, indicada para madeira. Essa vermelhinha aqui, padrãozinho, não é lixa d'água, tá? É lixa padrãozinho mesmo. Utilizei para fazer esse lixamento aqui e ficou bem lisinho, tá? Apesar dela ser 180, aparentemente assim bem grossa, ficou lisinho, usando só ela. Tem até uma lixa ali um pouco mais fina, né? E não precisou usar, tá lisinho, tá bacana. Pelo momento aqui nós conseguimos resolver, né? Por enquanto nós conseguimos resolver o problema do alinhamento, entre aspas, e o cano flutuante, tá ok? Agora eu quero aqui dizer, você pode se inscrever no canal para poder acompanhar a evolução dessas modificações aqui, né, dessas alterações a fim de aumentar o desempenho desse rifle CBC 8122, que vai ser bem interessante. Inclusive o próximo vídeo, que vai ser o primeiro vídeo do YouTube, ensinando a desmontar o ferrolho do rifle CBC 8122. Se você já pegou ele, já olhou, é um enigma, né? Então a gente conseguiu resolver esse problema. No próximo vídeo vai entrar a questão do ferrolho, a gente desmontando o ferrolho. Dá o like se você gostou do conteúdo e deixa um comentário aí, né? Deixa um comentário a respeito de alguma observação que você tenha a respeito desse vídeo, tá ok? Que Jesus te abençoe e até mais.